Olá, meus caros nerds de plantão, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Vandi e no vídeo de hoje eu trago para vocês um review completo da primeira saga, a primeira temporada do Dragon Ball Super, o anime que trouxe de volta os Guerreiros Z aos holofotes e que se passa após o final da série anterior, Dragon Ball Z. Dessa forma, tudo que foi mostrado em Dragon Ball GT foi completamente apagado ou pode ser visto como um universo paralelo, como mostrado em Dragon Ball Super Heroes. E para a alegria dos fãs, é bom que saibam que essa série não é um fim das histórias do Goku e os Guerreiros Z. A Toei Animation, junto com os responsáveis pelo anime, o Toriyama e o desenhista Toyotaro, tem planos de continuar com novos animes, novos filmes e novas histórias da obra. Antes de continuar o vídeo, e por ser um review, vão ter muitos spoilers do que acontece na primeira saga do anime, que tem como base o filme Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses. Ainda que seja uma história já vista, tem novidades a respeito do filme, com cenas estendidas ou diferentes do filme. Então, se você ainda não viu a primeira saga do DB Super, recomendo que fechem o vídeo, vejam os 14 episódios da saga e depois voltem para ver o vídeo, tá bom? Caso você já tenha assistido, prepare uma porção de pipoca doce, um suco de goiaba, uma caipirinha e 2 barras de chocolate meio amargo para acompanhar. Fiquem bem confortáveis no seu sofá, cadeira, poltrona ou na sua cama e vamos ao vídeo. Em 1996, a Toei Animation terminou de lançar os episódios do Dragon Ball, ao lançar o episódio O Sonho de Goku do anime Dragon Ball Z. O episódio encerrou a série Z e deu um desfecho na evolução de todos os personagens e no enredo do anime. Ao mesmo tempo, o episódio nos apresentou aquele que se tornou o aprendiz do Goku. E ainda em 1996, a Toei Animation lançou uma nova série original que tinha o nome Dragon Ball, que era o Dragon Ball GT. O anime durou até 1997, com 64 episódios lançados. Porém, ainda estava sendo planejado um episódio 65, mas por conta de alguns problemas na produção, o episódio foi cancelado e a série terminou no episódio 64. Com o fim da série GT, a série do Dragon Ball em si entrou em um grande hiato, uma pausa nas produções, e praticamente 16 anos depois, em 2013, foi lançada uma nova história da série. Dessa vez, era o 18º filme da franquia de filmes de Dragon Ball e foi nomeado como Dragon Ball: A Batalha dos Deuses. Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses. E esse filme se passa logo após a saga do Majin Buu, onde o Goku e os Guerreiros Z voltam à ativa para enfrentar um inimigo ainda mais poderoso que o próprio Majin Buu, que é o Bills, o deus da destruição. O filme acrescentou novos conceitos de poder à mitologia do universo de Dragon Ball. Agora, os novos desafios e enfrentamentos seriam níveis divinos. Além disso, o filme também apresentou um gigantesco multiverso, catalogando o universo em que o Goku vive como um entre 12 universos existentes. Após o sucesso estrondoso da Batalha dos Deuses, em 2015 foi lançado o filme Dragon Ball Z: O Renascimento de Frieza, que trouxe de volta dos mortos o vilão mais perverso que o Goku já enfrentou em um combate épico. O Renascimento de Frieza elevou ainda mais os poderes divinos do Goku e do Vegeta, e o nível mais poderoso agora era o Super Saiyajin Deus, mas em 2015 se tornou o Super Saiyajin Azul. E assim chegamos ao lançamento do novo anime da franquia. E lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo é apenas a minha opinião. Então, se você tem uma opinião diferente da minha, sinta-se livre para deixá-la aqui no campo dos comentários de forma educada. E como eu falei antes, o vídeo tem spoilers. Então, se você vai continuar assistindo, é por sua própria conta e risco. A história do Dragon Ball Super é apresentada de forma bem promissora no início da saga. Os personagens mais importantes da trama são introduzidos logo no primeiro episódio, mostrando como é a vida deles depois da luta contra o Majin Buu. O único personagem que não é apresentado é o Ubi, mas de resto, todos os personagens de destaque da série são apresentados e permanecem com as mesmas personalidades do Dragon Ball Z. Após a introdução dos personagens clássicos, a gente tem a introdução do Bills e do Whis,
eles os personagens que passam a ser centrais no enredo da primeira saga, já que eles são os personagens responsáveis por introduzir o conceito do multiverso e também o conceito de poderes divinos na mitologia de Dragon Ball. Então, as ações deles é intercalada com a apresentação dos personagens de forma fluida e sem pressa, e tendo até mesmo alguns alívios cômicos em algumas cenas. A motivação do Bills é simplesmente querer encontrar um adversário à sua altura, pois de acordo com um sonho premonitório, ele vai enfrentar um ser conhecido como Deus Super Saiyajin, e logo de cara, o Bills já mostra por que ele é a grande ameaça dessa primeira saga, pois ele derrota o Goku no nível de Super Saiyajin 3 sozinho e com apenas um peteleco na cabeça e um toque no ombro. Mas isso não se compara com ele derrotar o Gotenks batendo com apenas uns 2 dedos no braço dele. Eu confesso que foi bem engraçado de ver isso, mas ao mesmo tempo me deu uma aflição em ver que os guerreiros Z foram derrotados um atrás do outro. As apelações do Bills sobem a um nível nunca antes visto quando o Goku atinge o Super Saiyajin Deus e ainda leva uma leve surra dele, sendo que no filme a luta ficou equilibrada até o momento que o Goku perde o poder da transformação e volta a ser um Super Saiyajin. E isso também foi uma parte que eu senti muito falta no anime. A cena em que o Goku grita, chega de tanta destruição. Infelizmente, a cena ficou apenas no filme mesmo. Mas, ainda assim, a luta entre os dois deuses fica muito épica quando eles fazem uma disputa de poderes que destrói planetas em todos os cantos do universo. Olha, a sensação que me deu de que alguma coisa poderia dar errado nessa parte foi muito grande, mas logo isso foi resolvido de uma forma até que bem rápida. Isso também foi uma coisa que mudaram do filme pro anime, a disputa de energias entre o Bills e o Goku. No filme, o Goku explode a supernova, entre aspas, do Bills, já no anime, o Bills explode a própria energia para não ficar a eternidade toda naquela disputa. Eu admito que a luta do filme é muito boa, mas quando ela entrou no anime, ela ficou um pouquinho melhor. Outra coisa que pra mim ficou muito boa foram as novas músicas de batalha. Todas as novas soundtracks da série são muito boas, mas eu ainda senti um pouco de falta daquela tensão que as músicas antigas passavam durante o anime. Mas ainda assim, o cara por trás das soundtracks do anime é o Norihito Sumitomo. Ele quem fez as músicas das séries antigas e é muito bom ver a evolução dele até mesmo aqui no Dragon Ball Super. As músicas que ele fez, tanto nos filmes quanto nos episódios do anime, parecem mais épicas do que as antigas. Não desmerecendo as músicas antigas, elas sempre vão ser épicas pra mim, especialmente uma que toca na Saga do Céu, em um momento que você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. Escutem só. Viram só? Eu guardo essa música no meu coração. E eu sempre fico à espera para saber quando ela vai tocar, porque é muito boa. A parte sonora da série é um outro ponto bem positivo. Efeitos de soco, de pulo, de energia, de teletransporte, de voo, de energia carregando, enfim, todos os efeitos do anime antigo foram melhorados aqui. Alguns foram refinados, outros deu para perceber que foram feitos com novos instrumentos, mas ainda mantém toda aquela qualidade das séries antigas.
Outro ponto que se destaca nessa primeira saga é a abertura dos episódios. Muitos estavam esperando que fosse voltar o clássico Xalá, Red Xalá, mas assim como foi na saga Majin Buu, a música de abertura mudou, só que mudou para melhor e ela só foi melhorando e melhorando e melhorando nas outras sagas. Ela só foi mudar de novo quando começou a saga do Torneio do Poder. Para aqueles que ainda não estão acostumados com os temas clássicos de DBZ, vai ser meio complicado de se acostumar com esses novos temas, mas eu garanto que se vocês fizerem uma maratona, vocês vão começar a cantar essa música perfeitamente. Já que falamos da música, efeitos sonoros, diferenças, personalidades e enredo, eu preciso tocar em um ponto tanto quanto delicado no que diz respeito ao nível de satisfação com o produto. Esse ponto é a dublagem de Dragon Ball Super. Não somente a dublagem japonesa, mas também a dublagem brasileira. Para os novos fãs do anime, que estão conhecendo ele só agora, saibam que Dragon Ball possui uma dublagem clássica de muito sucesso aqui no Brasil. Na dublagem japonesa, algumas vozes clássicas estão no elenco, mas algumas infelizmente foram mudadas. Uma das vozes que sofreu mudança foi a voz da Bulma, pois a dubladora dela sofreu um acidente que custou a sua vida. Mas a parte disso, todas as outras vozes permaneceram as mesmas. A voz mais marcante da dublagem japonesa é a voz do Goku, feita pela grandiosíssima Masako Nozawa. Apesar dela ter os seus 84 anos de idade, ela tá muito bem para fazer o Goku, e a interpretação dela não decai em momento nenhum. Agora, na parte brasileira da dublagem, eu não preciso nem dizer que a dublagem aqui do nosso país, do Dragon Ball Z, do Dragon Ball GT, são obras-primas, não é? Embora tenha algumas outras coisas ali que a gente transforme no meme aqui ou ali. Mas, uma curiosidade para quem não sabe, é que a dublagem brasileira de Dragon Ball, ela não foi feita em cima do japonês, ela foi feita em cima da dublagem espanhol-mexicana. Ou seja, foi mais fácil pro estúdio brasileiro que dublou o Dragon Ball, que era a Alamo, traduzir as expressões, traduzir o texto em si, tanto que quando você vê algum vídeo comparando as duas dublagens no YouTube, você percebe que tem brasileiros e mexicanos falando como as duas dublagens são parecidas. Mas embora a tradução dela tenha sido feita em cima desse espanhol, ela se manteve muito boa aqui no Brasil, tanto que nós temos cenas clássicas que viraram memes brasileiros, como por exemplo, é mais de 8.000, ou então o seu verme insolente, sem falar em algumas gírias brasileiras que foram sutilmente colocadas na hora certa para que não ficasse algo forçado. Isso falando da dublagem do Dragon Ball Super. A escolha das vozes foi impecável. Um dos clássicos dubladores dos animes antigos é o Wendel Bezerra, e graças a Shenlong, ele permaneceu como dublador do Goku, assim como muitas das vozes antigas também permaneceram nos seus devidos personagens. Claro que nem todos puderam estar presentes. Um exemplo disso é o dublador do Trunks criança, que antes era feito pelo Diego Marques, que hoje já está um adulto, assim como a voz do Kuririn, que agora é o Fábio Lucindo que dubla ele. Também tivemos adições muito boas de novos dubladores ao elenco, como o Felipe Grinan, que faz o Whis, e o Marcelo Pissardini, que faz o Bills. De resto, temos todas as vozes clássicas dos animes antigos, e isso é um ponto extremamente positivo para a obra. Como eu falei nos outros tópicos, houve alguns pontos que me deixaram... bom, um tanto quanto incomodado. Um ponto que eu não citei são as ilustrações do anime, os desenhos do anime, os traços do anime. E eu devo dizer que foi muito frustrante pausar os episódios iniciais do anime e ver desenhos como se fossem rabiscos de crianças de 8 anos de idade. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com o total descaso da equipe de animação da Toei ao colocar essas ilustrações mal feitas nos episódios iniciais. Infelizmente, esses erros se repetem nas outras sagas do anime, mas ainda bem que esses erros foram corrigidos quando foram lançadas as versões Blu-ray. Mas ainda assim, ver desenhos mal feitos lá no ano de 2015, onde os animes já estavam quase se assemelhando às séries de TV americanas, foi realmente frustrante. Porém, nem tudo é ruim.
Existem cenas específicas que são tão perfeitas que chegam ao ponto de poderem ser colocadas como papel de parede de um computador. Por diversas vezes eu pausei o episódio em uma cena para tirar um print da tela e poder colocar de papel de parede no meu computador. Claro que o anime não tem a mesma qualidade de ilustrações dos filmes, e por conta disso que muitas vezes os desenhos mal feitos são aprovados pela equipe de revisão. Mas a parte disso, ficaria bom se os episódios fossem feitos pela mesma produção dos filmes? É claro que sim, mas seria insustentável de pagar por isso. Então é compreensível que a produção dos episódios da série sejam completamente diferentes das produções dos filmes. Então, meus caros amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e com seus amigos para divulgar o vídeo e o canal. Ativem também o sino das notificações para que vocês fiquem sabendo quando tiver vídeos novos. E se vocês quiserem conversar comigo ou me indicar um tema para um vídeo, siga as minhas redes sociais aqui na descrição para ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer, e assim você não vai perder mais nada, tá certo? Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!